Olá, bem-vindos a esta nossa análise, onde a gente vai explorar um modelo de realidade, olha, completamente diferente. Um modelo que é governado pelas leis da própria consciência. Para começar, vamos lançar uma pergunta que serve de base para todo esse sistema. E se o mundo que os nossos sentidos percebem for, na verdade, só uma versão da verdade? Para a gente entender essa ideia, vamos seguir um roteiro bem claro. Primeiro, a gente vai além da realidade física. Depois, vamos ver os blocos fundamentais, redefinir o tempo e o crescimento, entender a mecânica da criação, o potencial da consciência e, por fim, como tudo isso forma um universo interconectado. Então, vamos lá. É importante saber que essas leis não valem só para o nosso mundo. Elas são descritas como o sistema operacional básico de toda a consciência em qualquer lugar. Ok, vamos mergulhar nisso. Para construir essa nova visão da realidade, a gente precisa começar pela base, né? E a base aqui são dois princípios essenciais que sustentam absolutamente todo o resto. O primeiro princípio é que nada é inerte, sabe? De um simples átomo a uma estrela gigantesca, tudo mesmo, tem uma forma de consciência. E o segundo é que a energia nunca está parada. Ela está sempre, constantemente se transformando, mudando de forma. Pensa nisso como se fosse um tipo de DNA mental. Esse tal de conhecimento condensado é a maneira como a energia já sabe, de forma inerente, quais são as leis universais e como ela deve se organizar para virar matéria. É bem parecido com a forma como o nosso DNA sabe como construir um corpo. E isso nos leva a uma ideia que é, nossa, bem radical. Amor-se do jeito que a gente conhece, não existe. É apenas uma transformação de energia, uma mudança para um estado que os nossos sentidos físicos simplesmente não conseguem mais perceber. É como se ficasse num ponto cego. Bom, agora que a gente já tem os blocos de construção, vamos ver como eles formam uma realidade com um entendimento de tempo e crescimento que é completamente diferente do nosso. A primeira lei aqui, o preenchimento de valor, muda totalmente a nossa ideia de crescimento. Não é sobre ficar maior em tamanho, mas sobre se tornar mais intensamente o que já se é. Pensa numa semente. O crescimento dela não é só sobre o tamanho, mas sobre realizar seu potencial de virar uma árvore, de preencher o seu valor único. É uma expansão de qualidade, não de quantidade. A gente percebe isso como crescimento físico porque vivemos no que é chamado de universo de camuflagem. Ou seja, a nossa realidade é moldada, é limitada pelos nossos próprios sentidos. A matéria é a camuflagem. E esse sistema também desafia a nossa ideia mais básica sobre o tempo. E é isso que nos leva para a lei da espontaneidade. Em vez de pensar no tempo como uma linha, a realidade aqui existe num tal de presente espaçoso. É um lugar onde passado, presente e futuro está tudo acontecendo ao mesmo tempo, agora. E olha, essa analogia aqui ajuda muito a gente a entender o conceito. O tempo é como uma floresta inteira que já existe, enquanto nós apenas caminhamos por uma trilha, enxergando uma árvore, um momento de cada vez. Faz todo sentido, né? Então, o ponto central é o seguinte: se tudo acontece ao mesmo tempo, o nosso conceito de que uma coisa causa a outra, o famoso causa e efeito, é só uma percepção distorcida dessa espontaneidade toda, que acontece de uma vez só. Isso leva a gente a uma pergunta bem importante. Se não existe causa e efeito do jeito que a gente pensa, como é que alguma coisa pode existir ou durar? Vamos dar uma olhada na mecânica da criação dentro dessa nova estrutura. E a resposta é surpreendente. A durabilidade não vem de resistir à mudança, mas sim de abraçar a mudança. As coisas duram porque estão mudando e evoluindo o tempo todo dentro desse agora que é eterno. E é aqui que o pensamento se transforma em coisa. A lei da criação diz que a consciência é a grande força motriz que projeta a energia para formar os padrões que os nossos sentidos vão perceber como objetos físicos. E este esquema ilustra de um jeito brilhante a lei da cooperação. Basicamente, consciências individuais se juntam para formar gestaltes psíquicos, criando um todo que é muito, mas muito maior do que a soma das partes. Dos átomos, para a célula, para o órgão, para o organismo. E, para fechar essa parte, a lei da transmutação diz que a matéria não é uma coisa fixa, rígida. Ela é, no fundo, fluida e pode ser moldada pelo foco da consciência.
Juntas, a criação, a cooperação e a transmutação são as regras de como a consciência constrói a nossa realidade. Com toda essa mecânica já estabelecida, agora a gente pode ampliar um pouco o olhar e enxergar o verdadeiro potencial e a escala desse universo consciente. As duas últimas leis nos convidam a repensar completamente as nossas ideias de espaço e de distância. Elas apresentam duas dimensões novas, a mobilidade infinita e a profundidade de qualidade. Quer o exemplo? Pensa na profundidade de um sentimento, de uma emoção. Ele pode crescer imensamente, mudar a realidade, mas não ocupa nenhum espaço físico. Isso é a profundidade de qualidade. O universo se expande em significado, não em tamanho. Para terminar, vamos juntar todas as peças. O ponto aqui é que não estamos falando de 10 leis separadas, mas de uma única descrição de uma realidade que é viva, interconectada e que opera como um sistema único e dinâmico. No fim das contas, essas leis descrevem um universo onde a consciência é a grande criadora de tudo. E isso nos deixa com uma pergunta muito poderosa para a gente refletir. Se a consciência cria a realidade, que tipo de realidades nós estamos criando?